nós vamos começando mais um vídeo mistério, onde nós traremos novamente para vocês o tema da ufologia. Na última semana falamos aqui sobre as supostas raças alienígenas que estariam nos visitando dentro deste planeta. E para aquecer ainda mais esse tema e deixar todos ainda mais com a pulguinha atrás da orelha, nós continuamos também com a participação do ufólogo Wallace Albino, onde nós voltaremos para a cidade de Paranapiacaba, onde eu estive há poucas semanas, para mostrar alguns trechos dessa palestra que o ufólogo proferiu, falando sobre os estranhos casos que acontecem no litoral norte do estado de São Paulo, mais propriamente dito, na cidade de Peruíbe. Os casos e relatos que nós veremos a seguir foram inclusive temas de grande repercussão em toda a mídia mundial. E para não deixar vocês ainda mais curiosos, nós vamos até lá ver mais alguns trechos da palestra do ufólogo Wallace Albino, que vai contar sobre esses intrigantes casos que estão acontecendo no litoral do estado de São Paulo. Então eu vou dar uma geral sobre os casos do litoral de São Paulo aí para vocês. Essa vai ser o tema da minha palestra, né? Como ele falou, também sou co-editor da revista UFO, né? A principal revista de ufologia do Brasil e do mundo, né? E além das pesquisas no litoral, eu também a gente pesquisa vários casos em outros locais, né? Eu também fui um dos principais pesquisadores do caso Varginha, né? Foi o famoso caso que aconteceu aqui no sul de Minas em 96. Talvez o caso de maior repercussão aqui do Brasil, que repercutiu a nível internacional também em outros países, e eu também fui um dos principais pesquisadores que lá esteve pesquisando. Bom, como falei, a gente pesquisa a casuística do litoral de São Paulo, né? Desde o litoral norte, lá Ubatuba, Caraguatatuba, São Sebastião, até o litoral sul, aqui a região de Peruíbe. Os principais locais de acontecimentos é Peruíbe, no litoral sul, Ilhabela e São Sebastião no litoral norte, né? Mas ali também se concentram vários casos ali na região da Baixada Santista, né? Ali a sede do grupo é no Guarujá, eu sou da cidade do Guarujá, e também a gente tem bastante casos ali na região da Baixada Santista, Santos, São Vicente, Praia Grande, e também no Polo Industrial de Cubatão, é um local que também tem muitos casos. A gente fez essa edição, uma edição especial da revista UFO, né, com esse nome Aliens no Litoral Paulista, onde tem um concentrado assim, de vários casos. A maior parte dos casos que eu vou falar tem nessa revista também, né? Que foi uma edição especial que a gente fez de casos do litoral, devido à quantidade de casos que acontecem na região. Bom, vou começar então falando sobre alguns casos clássicos da região, né? Um caso mais antigo, famoso, ocorreu em São Sebastião, em 1956, né? Que aconteceu com o João Freitas Guimarães. João Freitas Guimarães era um juiz de direito, né? Bastante conhecido lá na região de Santos, e ele estava em São Sebastião em uma determinada noite, se hospedou em um hotel, foi a trabalho lá para São Sebastião. Ele se hospedou no hotel, depois já jantou lá, tomou uma sopa na janta e resolveu caminhar na praia. Quando ele viu um objeto, né, aqui o desenho feito por ele mesmo, né, um objeto em forma de disco que veio de direção de Ilhabela e pousou na praia. Desse disco voador saíram seres, né, que tinham aparência humana e convidaram ele para entrar dentro da nave. E ele chegou a entrar. Ele falou que ele achou que a nave teria entrado dentro d'água, que ele via as janelas, né, água escorrendo pelas janelas, né, e depois esses seres voltaram e devolveram ele lá no local, né. E marcaram um novo encontro com ele. Só que ele chegou e contou essa história acabou se divulgando, né, e inclusive chegou ao conhecimento da Força Aérea Brasileira na época, né, e o comandante da Força Aérea Brasileira falou para ele não voltar nessa possível data desse novo encontro, que eles iriam estar lá com os aviões da Força Aérea, né, ele não apareceu. E, segundo moradores lá de São Sebastião, parece que realmente os ETs não falharam, porque foi visto uma nave lá naquela região. E esse caso é bastante famoso porque ele era uma pessoa muito conceituada na época, né? Tanto que hoje, né, o Fórum Trabalhista da Praia Grande, né, tem o nome dele, né, Juiz João de Freitas Guimarães. E ele era professor na Universidade de Santos, né, e depois que essa história veio ao público, ele acabou sofrendo várias represálias, sendo ridicularizado, e mesmo assim, até o dia da sua morte, continuou contando a história, né, sem mudar uma vírgula, o que dá mais credibilidade a esse caso. Um outro caso também na década de 50 famoso aconteceu no Forte de Itaipu, né,
Na época esse forte pertencia a São Vicente, hoje ele pertence a Praia Grande. E numa determinada noite, né, 2 sentinelas que estavam de campana lá tomando conta lá do forte durante a noite, viram um objeto luminoso que veio do mar sentido ao continente, né, e desse objeto saiu um raio de luz vermelha que atingiu esses 2 soldados, né, e esses 2 soldados tiveram várias queimaduras. O interessante é que as queimaduras mais feias estavam na parte que estava coberta pela roupa, ou seja, o rosto e a mão que estava exposto, a queimadura não foi tão grave. Mas a parte que estava coberta pela roupa, eles chegaram a ter queimadura de 2º grau. Né? Aí na época os 2 foram encaminhados para um hospital do Exército que ficava no Rio de Janeiro, né? Na época o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, né? E esse caso depois foi abafado pelo Exército Brasileiro. Esse aqui é um documento, lá nos Estados Unidos existe a lei do FOIA, né? Que tipo, qualquer cidadão pode entrar com um processo ou pedido de liberação de documentos depois que o caso completa 50 anos. E de tempos em tempos os ufólogos entram pedindo liberação de documentos oficiais relacionados à ufologia lá do governo americano. E dentre os documentos que foi liberado, quando completou 50 casos, está esse documento, né, que fala justamente desse caso ocorrido, né, em novembro de 1957 no Forte Itaipu, aqui no Brasil, né, localizado em Santos, São Paulo, né. Então o documento que foi encaminhado para o governo americano, comprovando que esse caso foi real, que aconteceu aqui no ano de 1957. Também no mesmo ano, em 57, teve um caso famoso que aconteceu no litoral norte, em Ubatuba, que foi um objeto em forma de disco voador que explodiu nessa praia, na Praia das Toninhas, que fica lá em Ubatuba, né? E vários fragmentos se espalharam, a maior parte dos fragmentos caiu dentro d'água, mas alguns fragmentos caíram na areia, né? E foram resgatados na época por pescadores locais. Esse aqui é um desses fragmentos, né? A foto de um desses fragmentos, eram fragmentos pequenos, e esses fragmentos foram analisados, né? Aqui está uma análise feita na época, e comprovou que eles tinham eles eram de uma pureza impossível, né? Eram de magnésio de uma pureza impossível de conseguir na época aqui no planeta, né? Então isso comprovou que aquele material não era oriundo desse planeta. Então isso aqui foi um laudo feito na época, né? E comprovou esse atestado de que esse material não seria oriundo desse planeta. Evidências físicas, temos vários casos que comprovam evidências físicas lá no litoral, né? Desde casos que são onde objetos são detectados por radar. Lá a gente tem a base aérea lá de Santos, que eu vou falar também sobre alguns casos depois. Objetos são detectados por radar, marcas de pouso, a gente tem alguns casos que envolveram marcas de pouso, como esse caso em 95 que aconteceu em uma ilha em São Vicente, né? Onde um objeto desceu, era durante a noite, por volta de 11 horas da noite, tinha 2 pescadores em um barco que estavam puxando uma rede, né? Eles armaram a rede durante o dia e voltaram à noite para recolher a rede. Quando viram esse objeto veio, parou em cima da embarcação deles, um objeto em forma de disco. Quando esse objeto parou em cima da embarcação, o motor apagou e eles se esconderam, né, para baixo do barco, né? Aí falou que o objeto saiu de cima do barco, aí o motor voltou a funcionar e o objeto desceu em uma ilha chamada Ilha do Major, que fica ali no rio Piaçabuçu. A gente esteve lá no local, né, alguns dias depois do caso, e encontramos uma marca de 5 metros de diâmetro amassada na vegetação, né? Esse aqui são os 2 pescadores, né, o Wilson e o Fernando Bezerra. E esse caso também foi retratado pelo History Channel, né, na temporada de Contato Extraterrestre, que a gente participou. E dentro dessa marca a gente encontrou a marca, né, aqui mais uma foto, né, do Wilson, aqui dentro do local. E dentro dessa marca a gente encontrou 4 marcas da sapata, né, do trem de pouso do objeto que estava, né, amassado ali no solo, né. Então 4 marcas como essa. Esse foi um outro caso em 2008 que aconteceu na Praia Grande, né. Uma marca também que apareceu da noite para o dia, mas essa marca aqui medindo 40 metros de comprimento, né? A gente junto com a equipe da TV Tribuna lá, que é afiliada da Rede Globo local, sobrevoamos o local de helicóptero, né? Tiramos essas fotos. E também um caso que aconteceu em 2008 foi um ano que teve muitos casos, foi uma onda muito grande de casos ocorrendo lá na região do litoral, né? Esse é também no mesmo ano um caso que aconteceu em Peruíbe, que a gente esteve lá pesquisando, o Paulo Aníbal também teve com o grupo dele pesquisando esse caso, né, que aconteceu no bairro São José, né? E esse caso aqui foi interessante também, que também foi durante uma noite, de repente teve um blackout no bairro, né? O bairro acabou, a luz do bairro,
e os cachorros começaram a latir, né? E alguns moradores que saíram para fora para ver o que estava acontecendo, diz que viram uma luz vermelha saindo, né, dessa região onde estava essa mata aqui, que é uma mata de taboa, né, e subindo em direção ao céu. E no dia seguinte, quando amanheceu, foram ver no local e encontraram essa marca que tinha 14 metros de diâmetro, uma marca circular bem precisa no local, né, amassada lá na vegetação. Casos de abduções também é frequente lá na região do litoral, a gente tem alguns casos lá que a gente pesquisou, né. Esse aqui, por exemplo, foi um rapaz que ele, né, relatou pra gente que teve um sonho estranho, começou a sonhar com seres estranhos, e em uma dessa noite, quando ele acordou com essa marca, né, uma marca de uma queimadura quadriculada aqui no braço, né. Quando a gente tirou essa foto, a marca já estava quase sumindo, mas quando apareceu a marca era bem feia, e apesar de ser feia, ele falou que não sentia nenhum tipo de dor, né, aqui é uma foto mais aproximada do local, né. E é um caso também que a gente pesquisou lá de abdução, também existe alguns outros casos no local. Mutilações, né? Esse caso que também a gente pesquisou, que aconteceu também em Peruíbe, né? Cerca de 1 a 2 semanas depois que teve o caso do pouso lá no bairro São José. É um sítio onde a proprietária lá, ela faz um trabalho social, né? Ela pega cachorros de rua e leva para tratar lá, né? Ela tem uma clínica veterinária no local, né? Um canil, então ela faz esse trabalho social de pegar esses animais e levar lá para tratar. E na época tinha mais, hoje tem bem mais, né? A gente teve lá recentemente, teve bem mais, mas na época tinha cerca de 200 animais. E alguns animais, os mais raivosos, ficam presos em canis e os mais dóceis ficam soltos lá pelo sítio, né? E um dia, quando os funcionários chegaram para trabalhar de manhã, quando eles entraram no local, encontraram 4 cachorros mortos, né? Os 4 cachorros com o mesmo tipo de ferimento. Tinha corte preciso na região da virilha, por onde esses cortes haviam sido retirados de alguns órgãos internos do animal, e 2 furos precisos na região do pescoço, né? E também os animais estavam sem sangue. A gente, na época, ela levou para veterinário tanto de Peruíbe quanto veterinário de Santos para fazer autópsia no animal, né? Não soube explicar a causa da morte, não foi ataque de outros animais, porque não tinha marca de mordida, eram ferimentos precisos mesmo, né? Aqui o canil. E aí, enquanto eles ainda estavam lá naquele dia meio assustados com o que tinha acontecido, né? Aqui, ó, é uma mata bastante fechada, né, que divide aqui o sítio, né? A gente tentou andar lá no local, nem dá para andar, que é um mangue aqui para dentro, né? E um desses animais, desses cachorros, saiu correndo para dentro da mata. Passou uns 10, 15 minutos, ele não latiu, não fez nenhum barulho, voltou cambaleando e caiu morto com os mesmos ferimentos. Aqui uma foto do Google, né? Então está aqui, ó. Aqui é o sítio, né? Aqui é o canil, né? E o local onde os animais apareceram mortos, né? E é uma mata totalmente fechada em volta aqui, de difícil acesso. A proprietária, junto com alguns funcionários, né, que achou que era algum animal, né, que estava atacando lá, alguma onça que estava atacando os animais dela lá, fez uma vigília durante a noite e avistaram uma criatura estranha lá, que ela descreveu que era uma criatura como se fosse um macaco grande, né, com um pelo assim bem ralo, um pelo que brilhava meio molhado, parecia um pelo tipo de foca, né, e que andava em 2 pernas, e que aquilo mais ou menos tinha 1,5 metro de altura, e que quando aquele bicho ali apareceu, que eles fizeram barulho, foi mais ou menos aqui, perto desse lago aqui, né, que ele apareceu, e fizeram barulho, e que aí eles fizeram barulho, que a criatura olhou para eles e viu. Eles falaram que a criatura deu um salto, assim, de uns 2 metros de altura e uns 4 metros para dentro da mata, assim, e desapareceu para dentro da mata. E não voltou a aparecer, né? Então é bem estranho, né? Porque é uma criatura estranha, né? E a gente também esteve pesquisando na época, lá nos anos 90, que se falava muito em caso de chupacabra que acontecia na região. A gente teve alguns casos em Praia Grande, ocorrendo em Praia Grande, e no Caruara também, na Bertioga, né? Então não sabe se essa criatura, esse caso tem a ver, né? Mas foi bem interessante esse caso. Essa aqui também é uma outra foto, né? Durante um domingo, né? Os turistas estavam no forte, na Fortaleza da Barra, é um forte que fica no Guarujá, na entrada ali do canal da Bertioga, do lado do Guarujá, né?
mas quem vem por Santos que dá para ver bem, né? Hoje esse forte virou um museu, está aberto para visitação, e a pessoa lá de dentro do forte tirando foto para o lado de Santos, em uma das fotos apareceu no céu também um objeto aqui, ó, em formato de disco, e o objeto deixando um rastro luminoso, né? Vamos ver a ampliação aqui, tá? Essa ampliação da foto, aqui uma análise que a gente fez através de computador mostrando que é um objeto sólido, né? Em formato de disco, né? E tirou essa foto por acaso, também a pessoa também não viu a foto na hora de tirar. Um outro caso é um registro fotográfico que também chamou bastante atenção lá na região do litoral, também no mesmo ano de 2008, foi com esse fotógrafo, né, aí, ele é o fotógrafo do jornal A Tribuna, do jornal impresso, e eles tinham ido para São Paulo fazer a cobertura do Fashion Week, que tinha começado lá em São Paulo. Quando eles estavam voltando na rodovia Imigrantes, eles viram uma luz vermelha, né, andando no céu. E ele pegou a máquina, como ele estava com uma máquina, né, com uma objetiva boa, pegou a máquina e começou a tirar algumas fotos, né. E pela lente da máquina ele viu que não se tratava de um balão nem nada, era um objeto também em formato de disco, bastante iluminado, né. E eles continuaram acompanhando esse objeto até que quando eles chegaram ali no pedágio, com a luz ali do pedágio, né, a forte luminosidade do pedágio, eles perderam o objeto de vista, né. O caso foi bastante divulgado na mídia, né, no jornal A Tribuna, na equipe de A Tribuna, avista na estrada objeto não identificado. Também no jornal Expresso Popular, OVNI avistado na Imigrantes. Então o caso ganhou bastante repercussão na mídia, né. Aqui uma análise fotográfica que a gente fez do objeto, né, usando vários filtros, né, para mostrar que tinha um objeto ali, um objeto sólido ali em formato de disco, né. Essa luminosidade em volta aqui é porque o céu estava nublado, né, e o objeto estava abaixo das nuvens, então a claridade do objeto refletia nas nuvens, formando essa claridade avermelhada em volta. Aí uma foto mais ampliada do objeto, né, e agora a próxima eu vou pegar a foto, vou tirar a cor da foto, né, vou mostrar a foto em preto e branco, vocês vão ver que vai ser mais nítido então o objeto em forma de disco, né. Ficou mais nítido então sem a luz, né, sem a cor, o objeto em forma de disco. Né? Porque muita gente questiona, né? Por que a foto de um disco voador é sempre um borrão, né? Todo mundo pergunta isso, é sempre algo ali, não é muito nítido, né? Primeiro porque o disco voador não está ali parado fazendo pose para ser fotografado, né? É sempre na emoção, lá, quando viu já foi, né? Aí a pessoa pega um celular, toda tremendo, tira aquela foto do objeto, né? E acaba não conseguindo focar. Mas tem fotos sim nítidas de um objeto, são raras, mas existe, né? Todas essas suspeitas continuam pairando pelo ar, mas nós do Vídeo Mistério estaremos acompanhando dia a dia para trazermos essas informações para vocês dentro aqui deste seriado que nós começamos a partir da última semana e nós estamos realmente crescendo a cada dia. E para nós crescermos ainda mais, eu faço aquele velho pedido antes de nós encerrarmos a nossa transmissão. Inscrevam-se no canal e continuem acompanhando muito e muito mais deste e outros casos misteriosos que acontecem pelo mundo afora.